Olá a todos, bem-vindos à Zona de Reunião. Vamos para mais uma aula de Doutrina de Liderança da Marinha. Vamos falar de níveis de liderança. Com a evolução das técnicas de gestão empresarial, o foco do estudo sobre o comportamento dos dirigentes passou a ser voltado para as diferenças entre líder de base e o líder de cúpula. No caso, eles já estão adotando, como a gente pode ver, líder de base, líder de cúpula. Um exemplo bem simples, é como você pegar uma pirâmide, e do meio para baixo dela você tem ali o líder de base e acima você tem o líder de cúpula, que é no caso ali a parte mais estratégica, a tomada de decisão, enquanto o líder de base é mais para a tomada, no caso, líder operacional, Então, com isso, eles já estão melhorando, aperfeiçoando o estudo da liderança. E na Marinha não vai ser diferente, porque nós temos, dentro da parte tanto operativa quanto administrativa, nós temos também que ter esse tipo de liderança. Foi então idealizado um padrão de organização baseado em 3 níveis funcionais, que são eles. O primeiro é o operacional, o segundo é o tático e o terceiro é o estratégico. Como eu falei, aquela pirâmide, embaixo você tem o operacional, no meio ali você tem o tático e no topo da pirâmide você tem o nível estratégico, que é o pessoal da tomada de decisão. Em consonância com esses novos conceitos, foram estabelecidos 3 níveis de liderança. Então nós temos que ver, só voltando, um padrão de organização, que é 3 níveis funcionais, e dentro desse padrão de organização, dentro desses novos conceitos, foram estabelecidos 3 níveis de liderança, que é a direta, a organizacional e a estratégica. Nós podemos dizer que elas estão diretamente proporcionais. Continuando então. Liderança direta. Essa é a primeira linha de liderança, ou digamos assim, a base da pirâmide. Ela ocorre em organizações onde os subordinados estão acostumados a ver seus chefes frequentemente. Seções, divisões, departamentos, navios, batalhões, companhias, pelotões e esquadra de tiro. Para serem eficazes, os líderes diretos devem possuir muitas habilidades interpessoais, conceituais, técnicas e táticas. Um nosso exemplo aqui na nossa realidade é quando você pega ali, por exemplo, um cabo, que é um comandante da esquadra de tiro, o sargento, que ele é o comandante do grupo de combate, o tenente, que ele é o comandante do pelotão, e assim vai, Você tem um contato direto, líder e liderado, tanto a bordo quanto em manobra. Então existe essa relação, entre os grupos, Então esse aí é um exemplo de liderança direta, que está ali muito na base dessa pirâmide que eu exemplifiquei. Já a liderança organizacional, ao contrário do que acontece no nível de liderança direta, onde os líderes planejam, preparam, executam e controlam diretamente os resultados com seus trabalhos, a influência dos líderes organizacionais é basicamente indireta. Eles expedem suas políticas e diretivas e incentivam seus liderados por meio de seu staff, no caso os comandantes subordinados. Devido ao fato de não haver proximidade, os resultados de suas ações são frequentemente menos visíveis e mais demorados. Dentro desse mesmo contexto de exemplo que a gente está usando, a parte de liderança organizacional, posso dizer para vocês que é o comandante, comandante imediato, mas vamos usar o comandante como uma liderança organizacional, Ele passa as suas necessidades, para os seus subordinados, que é o comandante de companhia, comandante de pelotão, até descer o comandante de fração. Então não há um resultado muito... Ele não é explícito, Então, às vezes, as coisas acontecem e você acaba não sabendo de onde partiu. Você, às vezes, até pensa que é uma decisão do seu próprio líder direto. Mas não. Simplesmente é uma execução através do seu líder direto que foi dada pela liderança organizacional. Então, essa é a diferença ali, Ela já parte mais no meio dessa pirâmide que nós estamos usando como exemplo. Sempre que possível, o líder organizacional deve mostrar sua presença física junto aos escalões subordinados, seja por intermédio de visitas e mostras, seja por meio de reuniões funcionais com os comandantes subordinados. Então é interessante, o comandante está sempre presente ali, não participando, mas sempre visualmente presente para mostrar para os seus liderados, mesmo aqueles que estão na base ali da liderança direta, que ele se faz presente, dentro daqueles processos que são necessários ali, tanto na rotina
quanto na execução de tarefas operativas. Então a própria doutrina, ela amarra isso, né? Que é salutar. O líder organizacional está sempre presente ali, né? Está vamos dizer assim, fazendo presente mesmo, dentro dessa liderança, dentro dessa linha, dessa interseção entre as lideranças. Já a liderança estratégica, né? Os líderes estratégicos exercem sua liderança no âmbito dos níveis mais elevados da instituição. Sua influência é ainda mais indireta e distante do que dos líderes organizacionais. Desse modo, eles devem desenvolver atributos adicionais de forma a eliminar ou reduzir esses inconvenientes. Um exemplo, por exemplo, eu tenho um batalhão de infantaria, né, onde eu disse que eu tenho uma liderança direta e uma liderança organizacional, e dentro da liderança estratégica eu tenho ali, digamos, ali o comando da divisão anfíbia ou até o comando da força de fuzileiro da esquadra, que está num âmbito muito mais superior do que o nível organizacional e do que o nível estratégico, do que o nível direto. Porque ali para eles já é mais uma tomada de decisão, né? Já é uma coisa mais administrativa. Então, quanto mais distante da base da minha pirâmide, maior a minha responsabilidade em virtude da tomada de decisão. Os líderes estratégicos trabalham para deixar hoje a instituição pronta para amanhã, como eu falei, tomadas de decisão. Ou seja, para enfrentar os desafios do futuro, oscilando entre a consciência das necessidades nacionais correntes e na missão e objetivos de longo prazo. Então nós temos aí esses 3 níveis de liderança. Claro que aqui nessa aula foi muito reduzido, foi para mais exemplificar de uma maneira rápida, né, o entendimento, mas se vocês pegarem o PDF e o MP3, que é fiel ao conteúdo, vocês vão ver que existe muito mais conteúdo escrito, né, que não iria somar muito nessas explicações, por isso que eu omiti ao colocar aqui, mas a gente consegue ter uma noção muito boa nesse livro de liderança, que é a direta, a organizacional e a estratégica. Com isso nós terminamos essa aula e até a próxima.